Olá, pessoal. Meu nome é Bruna e esse é o GaiaCast, o podcast oficial da nossa rede de networking aqui do Gaia Coworking. Aqui a gente compartilha histórias inspiradoras, empreendedorismo e temas muito relevantes para o nosso crescimento pessoal. E hoje a gente vai tratar de um tema assim, tão importante para mim, que você é mãe, assim, eu tô muito feliz de estar compartilhando esse tema. A gente tá aqui com uma convidada especialista em neuropsicopedagogia, é assim que fala, né, Josi? Então, seja muito bem-vinda. A Josilene de Oliveira, ela é pedagoga, neuropsicopedagoga, educadora parental e ela é apaixonada por esse desenvolvimento infantil e do adolescente. Seja muito bem-vinda, Josi. E eu já quero te convidar para iniciar essa fala contando como é que você chegou a essa especialização, né? Como é que esse caminho chegou até você? Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E, bom, eu sou mãe de 2 meninos, né? Um já é grande, tem 21 anos, outro de 12. Então, foi a minha escola principal de ser mãe. E eu já era pedagoga e eu queria entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento infantil, como que o cérebro aprende. Eu sou apaixonada pelo cérebro, pelo desenvolvimento e fui buscar mais conhecimento sobre a neurociência aplicada à educação. Então, mergulhei nesse universo e hoje eu atendo adolescentes, atendo famílias, escolas também eu atendo, né, para que eu consiga que a criança, o adolescente, desenvolva uma aprendizagem mais significativa e eficaz. Entendi. Josi, essa palavra, neuropsicopedagogia, eu acho que ela é uma palavra nova para as pessoas. Eu mesmo não tinha muito contato com esse tema. Eu acho que para muitas pessoas ainda talvez não se entenda muito o que realmente é um profissional que trabalha com essa área e como que o profissional, que é um neuropsicopedagogo, ele pode ajudar os pais, as crianças, os educadores também, né, que tu comentou que trabalham com escolas. Então, é legal dar, sabe aquele beabá mesmo? Explicar para quem não sabe. Sim, é um palavrão, né? Quando às vezes eu falo, você é o quê? Aí eu falo, sou neuropsicopedagoga. Ela, nossa, que palavrão, não vou nem repetir. Mas brincadeiras. Mas é uma área da ciência que ela estuda a neurociência, mais a psicologia e mais a pedagogia. Então, ela estuda todo esse processo de aprendizagem. Ela vai a fundo descobrir as dificuldades, os transtornos de dificuldades na aprendizagem, né? Nesse processo de aprendizagem. E, a partir disso, ela elabora todo um protocolo para auxiliar essas crianças, adolescentes, né? Até adultos. A gente trabalha com adultos também, não é a minha especialidade, mas adultos também fazem esse tratamento, né? Tem esse acompanhamento para desenvolver melhor as suas competências cognitivas, emocionais, sociais. Então, vamos dizer assim que uma criança ou um adolescente que te procura, ou, né, uma criança não, né, que os pais que acabam procurando, é uma criança que está com problemas no aprendizado e aí vai se investigar mais a fundo para analisar realmente as raízes do caso, vamos dizer. Sim, os pais vêm me procurar por dificuldade de aprendizagem, a criança não está aprendendo, não está desenvolvendo, e a gente vai buscar protocolos mesmo para poder fazer com que essa criança se desenvolva da melhor forma. E muitas vezes essa criança ela não está se desenvolvendo não por conta de dificuldades cognitivas, mas com base emocional. Olha só, então, às vezes a gente, né, a gente que é leigo, né, a gente gosta de... Vou falar por mim, né, a gente quer apontar o dedo, não, essa criança é mal educada, ou não falta, né, Falta laço. Falta dar uma puxada nela lá, mas na verdade, às vezes a criança, então, tá com um comportamento, tá com as emoções não bem definidas, assim, é isso? Então, a forma como ela se sente pode estar afetando o desenvolvimento do aprendizado, mais ou menos assim seria. Sim. Eu costumo dizer que a criança
cada um de nós temos também os temperamentos, né? Nós vamos entrar não vamos entrar nesse assunto, mas interfere muito no desenvolvimento da criança. Tem criança que é mais extrovertida, então essa criança ela vai ser daquela criança do movimento, né? Que ela vai querer pular, ela vai querer explorar o mundo, ela vai querer subir em tudo, né? Até no teto se deixar. E tem aquela criança mais introvertida, né? Aquela criança quietinha, que você pede para ficar quietinha, ela fica. E tem esses dois, são 4 temperamentos, mas a gente costuma dividir do temperamento da raiva e da tristeza, que são essas mais introvertidos e mais extrovertidos. E muitas vezes essas crianças extrovertidas, elas são taxadas como, né, hiperativas, muitas vezes até costumam ficar um pouco chateada, preocupada, digamos, com certas posturas de profissionais que medicam certas crianças sem necessidade, sendo que é um jeito de funcionar que é a criança. Ela está só sendo uma criança, não está precisando, né, de uma forminha ali, que a gente costuma dizer que eles querem que seja formatadinho. E a criança é única e cada uma tem o seu jeitinho. Então, é importante a gente entender todo esse processo para guiar a educação dessa criança, essa aprendizagem. Tem criança que é mais visual, tem criança que é mais auditiva, tem mais criança que é sensorial. Então, a gente precisa entender todos esses processos para ter uma aprendizagem significativa. Que eu aprendo de um jeito, você aprende de outro totalmente diferente. Então, quanto mais eu entender isso, mais eu ampliar esse leque, né, de possibilidades para minha criança, mais ela vai aprender. E, Josi, agora é até uma dúvida pessoal minha, né? Tu comentou que a criança, ela tem personalidades predominantes, assim. Sim. Então, vamos dizer assim, que se eu nasci uma criança com traço extrovertido, eu vou ser assim pro resto da minha vida? Ou eu tenho possibilidade de mudar ao longo do caminho e variar ao longo da vida? Muito boa pergunta. Na verdade, a gente nasce assim e vai morrer assim. Mas não necessariamente dessa forma, né? Eu costumo dizer que a gente consegue evoluir. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa melancólica. Meu temperamento é melancólico. O melancólico, ele é muito introvertido. Quando era criança, a minha avó dizia para minha mãe, olha, leva essa menina ao médico porque ela não fala. Eu não converso, não interagia com os outros. Os meus amigos eram os amigos da minha irmã. Então, eu não interagia por minha própria vontade, assim, né? Então, eu comecei... E a minha irmã era muito extrovertida, muito, até hoje, né? Então, eu comecei a perceber isso. E quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu comecei a estudar mais sobre o desenvolvimento, que foi aí esse meu fascínio pelo cérebro, pelo desenvolvimento em si, porque a criança, ela nasce realmente com esses traços, né? Mais extrovertido, mais introvertido. Só que muitas vezes a sociedade, a família, ela às vezes poda e rotula essa criança. Sabe? Muitas vezes eu era taxada como marcha lenta, tartaruga, sabe? Então, claro, hoje eu falo isso brincando, mas há muito tempo me feriu, porque não era isso que eu queria ser extrovertida, eu queria ser alegre, assim, igual a minha irmã, chegando, conversando com todo mundo, abraçando todo mundo, mas não sou eu. E até hoje eu sou assim, tenho as minhas reservas, mas eu precisei de um longo caminho para poder me desenvolver. Então, é o que eu falo, a gente nasce com isso, sendo com um temperamento, vai morrer com esse temperamento, mas a gente pode evoluir. Então, eu tenho algumas limitações, mas eu consigo melhorar, sabe? Sim. Eu consigo melhorar, transpor. Hoje, por exemplo, há 10 anos atrás, eu jamais estaria aqui falando com vocês. Mas graças, né, à neuroplasticidade, todo esse desenvolvimento humano, eu consigo hoje, né, fazer palestras, ir nas escolas, estar aqui falando com vocês. Pois é, Josi. É muito legal a gente falar disso mesmo, né? Porque eu acho que, pensando assim também, até um pouco agora, até como mãe, né, que tô me tornando, a gente cria tanta expectativa, né? A gente acha que o filho vai ser assim, que vai puxar tal pessoa, que ele vai fazer tal coisa. E às vezes não é isso que acontece. E talvez essa frustração
né, do pai que não sabe, que não tem esse entendimento, Uhum. né, que ele acha, não, criança é pra ser arteira, é pra ser alegre, é pra ser falante, acaba passando pro filho e talvez até gerando alguns traumas, eu Sim, imagino, né? sim, Esses traumas que a gente leva pra vida, às vezes alguns bloqueios que não se sabe a raiz e às vezes é aquela expectativa da pessoa ser com o que ela não é. certeza. Com certeza leva para a vida, porque a infância, ela é o alicerce para a vida toda. Então, se o alicerce não estiver bem, vai dar rachaduras lá no final. Né? Não adianta você fazer uma casa linda, maravilhosa, se teu alicerce não está bem. Ela vai rachar, ela vai ficar, né, vai ruir. Então, é preciso, na infância, ter uma infância muito bem estruturada, muito bem elaborada. Por isso que eu trabalho muito as emoções, porque é o fundamental. Se você não desenvolve isso na infância, eu sempre costumo falar que a bomba que a gente não desativa na infância, explode na adolescência. Porque se é uma criança, por exemplo, né, que a gente já entrou nesse assunto, de extrovertida, assim, muito ativa, muito dos movimentos, os pais vão pedir para ela ficar quietinha e tal, e ela é capaz de ficar quietinha enquanto ela é criança. Na adolescência, aquilo ali vai aflorando. Aí ele vai dizer, não, até aqui eu te obedeci, agora não, agora sou eu que mando em mim, entendeu? Então, aí, muitos pais me procuram e digam, eu não reconheço mais meu filho. Ele era uma criança muito obediente, muito querida, muito quietinha, e agora não conheço mais meu filho, está revoltado, está só brigando comigo, né? Eu peço alguma coisa, ele já responde. Então, por isso que é importante a gente entender sobre desenvolvimento. Já desde o começo, a gente entender que a criança, ela tem o seu jeitinho de funcionar, eu digo, né? Que o temperamento é o tempero da nossa vida, é o nosso jeitinho ali, né? Então, se a gente não aceitar, porque muitas vezes, muito tempo, essa aceitação, ela é muito importante, sabe? Eu só consegui evoluir a partir do momento que eu me aceitei, do jeitinho que eu sou, sabe? Porque eu sou mais lenta, eu sou muito programada, eu sou muito... preciso de segurança, sabe? Então, é muito importante a gente entender isso, que coisas que a minha irmã, por exemplo, não precisa. Só que tem coisas que eu tenho que ela também precisa, entende? Então, por isso que é importante a gente entender isso. E a partir disso, eu comecei a desenvolver. Então, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, ok. Eu tenho essas limitações. E agora, o que eu faço? Vou me aceitar do jeito que eu sou e ficar por isso mesmo? Não, eu quero evoluir. E foi isso que eu busquei. E por conta disso, eu fui atrás de desenvolver as crianças, os adolescentes, né? Trabalhar as emoções, se aceitar do jeito que você é. E entender que, ok, tem as limitações, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, muitas vezes a gente tem um monte de limitações e fica, porque eu sou burra mesmo. Né? Às vezes os adolescentes falam isso. Isso é muito triste. Porque eu sou muito burro, porque eu sou assim mesmo, sou desastrado. Né? Que crianças, às vezes, extrovertidas, eles são desastrados mesmo, né? Derrubam tudo, caem muitas vezes. Então, aí os pais ficam, poxa, tu é desastrado, né? Tu não consegue fazer as coisas direito e tal. Então, por isso que é importante a gente entender que cada criança tem o seu jeitinho e tem um jeito único de incentivar essa criança. Tem mais um detalhe ainda, né? Porque tem crianças que se você elogiar, né? Olha, você é a pessoa perfeita para fazer isso aqui, para lavar essa loucinha, vamos supor, né? Já vai treinando. Gostei, fala mais. Isso vale para adulto também, tá? Se você é perfeito para lavar essa loucinha, olha, você tira o pó da mesa perfeitamente. Olha, mamãe precisa que você faça isso para mamãe. Você consegue? As crianças introvertidas, elas preferem elogio. As crianças extrovertidas, elas gostam de desafios. Olha que interessante. Eu duvido que você deixe essa mesa assim brilhando. Mas na hora. Pronto. Na hora elas deixam assim. E se a gente não sabe disso, a gente fica dando murros em ponta de faca, porque aí ela não vai fazer mesmo. Né? Se você põe um desafio para uma criança introvertida, ela está duvidando de mim, eu não vou mesmo. Não vou nem testar. Nossa, olha como isso é importante, né?
Primeiro ali, tu comentou em relação à adolescência, né? Que às vezes aquele adolescente rebelde, na verdade, ele foi uma criança reprimida. Aí os pais ficam ali, ai, mas meu filho mudou, ele não é, ele virou um ET, né? Que às vezes os pais ficam bem perdidos mesmo na adolescência, mas na verdade talvez a criança esteve sempre dentro de uma caixinha e ela nem era ela mesma, né? E você acha, eu tenho essa visão, eu não sei se eu tô correta, mas me parece que os pais de hoje em dia, eles têm mais uma preocupação em ir um pouco mais a fundo na educação, né? Eu acho que antigamente talvez era um pouquinho mais arcaico as coisas e não é isso mesmo, e talvez não tivesse tanto esse entendimento. Hoje, pelo menos assim, no ciclo de pessoas que a gente convive, eu percebo que as pessoas estão mais interessadas em se qualificar um pouquinho mais como pais também para poder proporcionar um desenvolvimento melhor da criança. Sim. Sim. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Eu acredito. É porque, assim, tem muitos preconceitos ainda, né? Uhum. Porque, se eu vou procurar uma profissional, por exemplo, né? Uhum. Vou procurar uma orientadora parental, eu estou já me desqualificando como mãe. Sim. Entende? Existe, então... Hoje de manhã mesmo, ainda uma pessoa me procurou, ela disse, eu estou me sentindo a pior mãe do mundo, né, porque eu não estou conseguindo educar a minha filha. Então, e não é isso. É só o fato de vir buscar ajuda já te qualifica como uma super mãe, né? Poxa, eu tenho limitações, todo mundo tem. Se você está com problemas no dedo, né? Cortou o dedo, você vai aonde? No médico, para arrumar, para dar um remedinho e arrumar o dedo, né? Então, se você está com problema com o seu filho, no relacionamento com o seu filho, na educação do seu filho, você vai procurar um profissional, né, apropriado para isso. Então, isso é muito importante. E está acontecendo esse processo de conscientização e é muito lindo isso. Mas, antigamente, como você mesmo falou, eles eram muito autoritários, né? Uhum. Tinha que ser do jeito que os pais queriam e pronto, não tinha conversa. Uhum. E essa geração que foi criada por esses pais autoritários, eles não se rebelaram, não quero que isso aconteça com meu filho. Né? Então, não quero que isso aconteça com meu filho. E foram para outro extremo de permissividade. Sabe? Então, tudo deixa, tá tudo certo, não pode dizer não, que hoje em dia está em moda, não pode dizer não para o filho. Não é só não dizer não, é saber dizer sim no momento certo, é o dizer não no momento certo. Porque se a criança não ouve um não, é como se ela estivesse numa ponte sem parapeito. Nossa. Falando assim, a gente fica até... E o pior de tudo, eu vou te explicar depois como o cérebro funciona e como que ele fica, se ele fica inseguro. Piora a situação. Aí, ao invés da criança que tem toda a permissividade do pai, ser uma criança boazinha, uma criança que coopera, ela vai ter comportamentos mais inadequados, sabe? Ela vai ser mais... ela vai dar de frente com os pais, né? Ela vai bater de frente, ela não vai... Os seus pais dizem sim, ela vai dizer não. Se o pai diz não, ela vai dizer sim. Então, vai ter esse comportamento, assim, mais desafiador. Uma coisa, assim, que ficou bem marcada na minha cabeça, assim, eu ouvi em algum lugar, ou li, enfim, é que você não é amigo, né, do seu filho. Então, ocupe seu papel de pai e faça o que o pai deve fazer, que é, né, pôr os limites e preparar essa criança para um futuro, né? Eu até ouvi uma história esses dias, eu vou compartilhar a história bem rapidinho, assim, mas eu achei bem interessante. Que era de uma mulher que ela foi até a psicóloga dela e ela comentou, né, que ela tinha uma irmã e que ela sempre foi, tudo era ela que tinha que fazer em casa, a irmã dela podia tudo e ela não podia nada. E a mãe dela sempre privilegiou a irmã dela e ela não podia nada. E a psicóloga perguntou pra ela, ok, e como está a sua irmã hoje na vida, né, e como você está?
Uhum. E ela falou que a irmã dela continuava morando em casa com a mãe, dependente financeiramente da mãe, né? Ela ainda tinha que ajudar, a mãe ainda ajudava em algumas coisas e que ela tinha seguido a vida, né? Uhum. E a psicóloga falou pra ela, então a sua mãe tinha uma preferida. Dela, sim, a minha irmã. Dela, não, você. Porque você, ela preparou pra vida, preparou pro É, futuro. E a sua irmã, ela criou uma criança pra ser dependente. Então, eu uhum. acho que isso, ela disse, né? Isso eu acho que é o pior que um pai pode fazer pra um filho, é criar uma criança que não consiga pro Exatamente. futuro, né? Se preparar pro Uhum. futuro. É muito sério É isso, muito né? sério. Você tá preparando uma pessoa pro E o futuro. que mais me impacta, que mais me dá energia de levantar essa bandeira, sabe? Sobre as emoções, sobre essa psicopedagogia em casa mesmo, né? É essa questão de eu estou construindo uma sociedade. Então, a gente reclama, né? O presidente é assim, o prefeito é assim, o médico lá da clínica é assim, porque está tudo ruim, os jovens de hoje em dia estão terríveis. A gente reclama muito, mas somos nós que estamos criando a próxima geração. É o meu filho que vai ser, quem sabe, o prefeito, o presidente de amanhã. Entende? Então, assim, a gente reclama muito, mas a nossa parte, como é que nós estamos fazendo? É mesmo, né, E o Jus? que eu acho mais fascinante, sabe, é que, assim, o meu filho, o seu filho, o filho do vizinho, se cada um educar de uma forma firme e gentil, como eu sempre falo, de uma forma empática, carinhosa, uma forma com as emoções reguladas, ele vai para a escola levando aqueles princípios e valores que eu passei para ele. E lá na escola, os amigos vão ver e vão replicar alguns comportamentos dele. E assim vai, é como se fosse uma pedrinha jogada num lago. As ondas vão reverberando até as margens, entende? Por mais que seja uma pedrinha pequenininha, né? Se você jogar uma pedrinha num lago assim bem paradinho, você vai ver as ondinhas reverberando até a margem. E imagina se o meu filho, o seu, do vizinho, fizer 3 pedrinhas jogadas no lago. Olha o movimento que faz. É Entende? mesmo. É mesmo. Então, é essa bandeira que eu luto, que eu quero levantar mesmo, sabe? Porque se eu fizer a minha parte, a sociedade de amanhã vai ser diferente. É mesmo. E, assim, eu não sei como é que tá o coração dos pais, né, nesse momento, assim. Eu vejo que o futuro, talvez até para os pais, assim, de uma geração um pouquinho mais antiga, que não tiveram tanto contato com tecnologia, parece um pouco incerto, né? Não sabem como é que vão ser as profissões do futuro, se vai continuar a existir o engenheiro, o advogado, ou se as coisas vão mudar. Tu percebe, assim, uma preocupação dos pais em relação a isso, em como preparar o filho para um futuro que talvez seja tão diferente do presente que ele está vivendo, né? Do que ele viveu quando jovem? Sim, existe essa preocupação. E também o próprio adolescente, que eu trabalho muito, né, que eu atendo, ele está perdido, na verdade. Porque antigamente, né, na época dos meus pais, meus avós, os pais deles, por exemplo, era marceneiro, o filho era marceneiro, o neto era marceneiro, e assim, a família inteira estava, né, subestabelecido aquilo ali. Hoje não. Hoje o pai é médico, a mãe é advogada e o filho é influencer, né? Que hoje em dia está muito na moda. E, enfim, e está tudo bem, né? Não tem problema nenhum com isso. O problema é que aí, agora, nesse momento, os jovens, eles não sabem o que vão fazer. Eles ficam perdidos com muitas opções que tem hoje em dia de profissões, eles ficam sem opções. Eu pergunto, tá, mas o que você quer ser quando crescer? Né? Jovenzinhos de 14, 15, 16 anos, não sei. Nunca pensei nisso, entende? Então, aí eles ficam meio perdidos. E o que é mais interessante é que, segundo uma pesquisa feita no LinkedIn, 92% das pessoas que foram contratadas, elas foram contratadas
por conta das habilidades socioemocionais. Não foram por conta das habilidades técnicas, entende? Sim. E hoje nós não temos essa base emocional para as nossas crianças. Hoje em dia é muito fácil você ter informações, né? Na telinha ali você consegue todas as informações. Às vezes a gente está redigindo um texto, não sei como é que se escreve tal palavra, você já... Até às vezes o próprio computador já corrige, né? Verdade. E habilidades assim você consegue tá em dúvida, vai lá no Google, vai lá na internet, consegue essa informação. Agora, habilidades socioemocionais é muito difícil. Você não tem como construir isso através de uma máquina. Pois é, e por que é tão difícil, né? Às vezes, aqui a gente até como empresa, né, falando, né, como empresária, assim, a nossa equipe... para construir a nossa equipe, sim, a gente também sempre pensou nisso. É uma pessoa que consegue resolver um problema, é uma pessoa desenrolada, é uma pessoa que vai tratar bem as pessoas, né? Porque igual como você falou, pô, surgiu uma dúvida técnica ou algo assim, ou algo do sistema, a gente se vira, a gente liga pro suporte, a gente procura no chat GPT, então a gente dá nossos pulos, mas agora você ser uma pessoa empática que vai tratar bem o cliente, isso talvez não é todo mundo que consegue ter, né? Graças a Deus a gente tem muita sorte, tem uma equipe maravilhosa, até a Alessia tá aqui com a gente, né? Mas eu vejo que é uma dificuldade até para as próprias empresas, né? Sim, é uma dificuldade muito grande. Até nós, eu e a minha amiga Sandra, nós fazemos treinamentos para empresas trabalhando esse socioemocional, que é muito, muito importante, né? Então, como eu vou explicar mais para frente sobre o cérebro, como funciona o cérebro e essa parte do emocional, né? E muitas vezes a gente... o que acontece, Bruna? As nossas crianças, a gente vai desenvolvendo essas habilidades no brincar, no interagir com outras crianças. E hoje em dia às vezes as famílias têm um filho só. E os pais às vezes não são muito de sair, não são muito de interagir, às vezes moram longe das famílias de origem, né? E aí não tem que antigamente tinha aquelas famílias grandes. Todo mundo junto e come aqui, e vai lá Isso. E fala com o tio. O primo mais velho já educa o mais novo, né? Olha, isso aqui não pode mexer, que a mãe já passa o laço. E aí ele já vai aprendendo, nem precisava a mãe propriamente, assim, educar alguns detalhes, né? E hoje em dia não tem. Sabe? Um peso então, muito grande para os pais também, né? Sim, muito grande. E também as crianças perdem essas habilidades, sabe? Dentro de sala de aula, eu fui professora durante 13 anos de educação infantil, e nós, no começo da aula, a gente fazia aquela roda de conversa. Aquilo ali, olha quantas habilidades a gente transmite para as crianças, desenvolve nas crianças, nesse momentinho. A gente transmite o falar, o comunicar, um momento de fala, um momento de escuta, porque o outro também precisa falar, o momento de interagir com o outro, sabe? De trocar a ideia, olha, hoje o dia está ensolarado, então vamos ver o sol. Aí ele já vai falar que, olha, vai passar um avião, sabia que lá na minha casa aconteceu isso, isso. E ele vai trazendo tudo isso, sabe? Aquela espontaneidade da vida, né? Sim, e isso muitas vezes não tem em casa. E ali é só o momento que ele vai ter para se comunicar. Às vezes, eu sonhei com isso, prof. Sabia que lá na minha casa aconteceu isso, isso, isso. Sabe? Então, essa troca é muito importante. E está se perdendo, porque os pais só têm um filho. Às vezes, chega naquela correria da comida e põe na tela e faz isso. Não é um julgamento de tela, por favor. Né? Eu não sou contra, mas precisa de limites também. Mas, assim... É importante essa conversa. A gente vai nos restaurantes, é um momento de interação, um momento de troca, a criança está na tela. E é um momento da criança perceber que ela tem vez e voz também ali para trocar, para falar, para se comunicar. Eu gosto disso, eu não gosto. Quantas crianças comem na frente da tela? Como que você acha que ela está processando todo aquele alimento? Sim. Às vezes ela não sente nem o sabor do alimento, propriamente dito. Esses dias, Josi, eu vi... Esses dias não, a gente vê isso o tempo todo, mas nesse dia em específico me chamou muito a atenção, assim.
eu fui na inauguração da loja de uma amiga, e aí tinha um grupo de crianças, assim, eu imagino que elas deviam ter uns 11 anos ali, aquela fase pré-adolescente, e elas estavam sentadas em roda, assim, e todas com o celular, todas sentadas com o celular. Em um lugar lindo, o sol torando, eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse na nossa época, olha só. Se fosse na minha época, a gente tava correndo lá fora e os pais dizendo, Exato. cuidado que vai quebrar as coisas aqui. Uhum. Mas não, elas estavam todas sentadas ali, né? E eu fiquei pensando, são nesses momentos de interação, às vezes que tu ia pra uma festa, e tu conhecia umas crianças diferentes, que você cria memórias que às vezes eu tenho memórias tão boas até Sim. hoje, e que eles não estão tendo, assim, isso é tão triste, né? Eu fiquei triste. É triste. E assim, ó, eu te digo mais. Quando a criança é criança, sabe? Não liga pra tela, vai brincar, vai pular, vai correr. Os próprios pais dizem, meu Deus, eu não aguento mais, essa criança é demais. Muito agitada, né? Por quê? Porque é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você deixar a criança ali na tela, quietinha. Ela não vai se machucar, ela não vai, sabe? Ela vai ficar ali. Só que aqui vai machucar. Eu sempre costumo ilustrar que você não deixa a sua criança numa esquina que tem bandidos, que tem pessoas, né, não tem mesmo os princípios e valores que você, né, pessoas que você não conheça, e na tela. Pois é. Tem muitas pessoas, por mais que tenha cuidado, por mais que tenha proteção, né, ali, mas não é o suficiente. Eu acho que não tem como a gente não falar desse tema, né, Josi, de telas, porque é uma dificuldade dos pais também, né? Eu vejo que também não tem como proibir, Não. porque tá todo mundo usando, faz parte da geração, nós mesmos, né, estamos com o celular o tempo todo na mão, nosso trabalho é no celular, então como que você vai restringir? Existe um limite, por exemplo, um limite objetivo, assim, não, para uma criança de tal idade são tantas horas. Como que conduz, né, essa tecnologia de uma forma equilibrada? Tem que ter muito bom senso, né? Até os 2 anos, zero. Nada. Zero. Nada de galinha pintadinha, gente. Não, e é o contrário que se a gente vê aí na sociedade, né? Uhum. Já bebezinho, ao invés do passeio, a gente vai no parque e o bebezinho ali com a tela. Ao invés de dizer, olha, tem uma árvore ali, tem um pássaro lá, tem não sei o quê. Mostrando o caminho, conversando, interagindo. Por que tem muita criança que tem atraso na fala? Por conta disso. Né? Aí vem as várias patologias que eles colocam. Porque tem isso, porque tem aquilo. Não, vamos ver como que a gente pode desenvolver isso. Uhum. Entende? Então, muitas vezes, limita muito. Eu costumo falar, Bruna, que a tecnologia, a tela, ela é como quando surgiu o fogo. Sabe? Quando surgiu o fogo, imagina, ninguém conhecia. Era tudo novo. E daí a pessoa ia pegar, se queimava, botava fogo na caverna, queimava algumas coisas. E assim, até se acostumar com o fogo, domar o fogo, dosar esse fogo, levou um tempo. Né? E várias coisas aconteceram que não foram muito boas. Né? Até mesmo a radioatividade, né? Quando descobriu-se, usava-se para tudo. Aí até ser dosada isso, para ter uma dosagem certa, para ser bom, saudável, levou-se um tempo. E muitas coisas também causaram, né, foram destruídas. E eu acredito também que a tela também seja assim, sabe? Enquanto a gente não sabe, porque é tudo novo. A gente não sabe o que vai ser dessa geração que está vindo com a tela daqui a uns 10, 15, 20 anos. O que você acha que vai ser? Entende? É um estudo muito longo, sabe? Porque entra, assim, toda a questão da mielinização, todo um estudo muito lindo, muito rico sobre isso, que, assim, ó, eu fico de cabelo em pé quando eu penso nisso, sabe? É um impacto muito grande e a gente, às vezes, não sabe o impacto realmente que vai dar no desenvolvimento do meu filho. É verdade. Essa questão da adaptação, né, que nós estamos em processo adaptativo como sociedade, até eu vi essa semana uma notícia que na Austrália foi proibido
redes sociais para adolescentes até 16 anos, né? A gente também não sabe qual que vai ser o efeito disso, porque também tem a tendência que quando se proíbe algo, gera um mercado clandestino por trás, né? Então, todos os fatores sociais a gente não sabe, mas países, né, que já estão num certo desenvolvimento já estão tentando tomar algumas atitudes para que se equilibre, não sei, ou uma tentativa de se equilibrar, porque talvez já tenha essa antecipação de perceber, opa, isso aí vai construir uma sociedade não tão legal no futuro. Exato. Está se estudando, né? Está se adaptando realmente, como você falou, às tecnologias. A sociedade está se adaptando. A gente não sabe ainda o impacto disso daqui a pouco. Mas acredito que assim, a gente vai encontrar um meio termo, uma dosagem correta. Eu acredito que, porque nós estamos imersos nisso, não tem como sair. Ninguém mais fica sem. Mas acredito que uma dosagem, uma intencionalidade, né, é benéfico. É o ideal. Né? E Josi, e assim, como que a gente identifica que uma criança ela tem um problema, uma criança, uma adolescente, e precisa de ajuda, precisa, né, contratar uma profissional, quais são os sinais que uma criança está dando que precisa ficar de alerta? Então, a criança, nosso comportamento, né, se a gente está muito feliz, a gente quer estar perto de pessoas, a gente quer estar sempre interagindo. E muitas vezes os nossos adolescentes, eu ouço muito o adolescente do quarto, né? Aquele adolescente que fica só no quarto. E muitas vezes os pais acham normal, vamos respeitar o espaço dele e tal. E a gente, claro, não estou dizendo para invadir, mas Sim. O respeito é fundamental para mim. Mas a gente tem que dosar isso, sabe? Vamos almoçar todos juntos, vamos fazer toda essa interação com a família. Então, quando a criança ou adolescente ela fica mais retraído, ela não tem mais desejo de ir para a escola, ela fica mais... muitos adolescentes, eles usam muito moletom, capuz. Por quê? Porque às vezes escondem a autolesão, sabe? Então, é importante os pais estarem atentos às pequenas mudanças do comportamento dos seus filhos, às vezes muito agressivos, não sabem lidar com as emoções. Então, é necessário realmente procurar ajuda. Porque é um adulto que depois talvez não tenha o mesmo efeito, né? O tratamento que é feito com uma criança, com um adolescente, chega na vida adulta, às vezes a gente já não consegue mais, né? Exatamente. Por quê? Porque a base vai estar comprometida. A infância dela vai estar comprometida. Ela, né, é mais fácil eu arrumar um bolo quando eu estou fazendo do que depois que estiver pronto. E para ajudar, então, essas crianças, esses adolescentes que estão com dificuldade, o que você indica é, de fato, procurar uma ajuda profissional para que, né, isso seja feito da melhor forma, né? Exato, o quanto antes, porque o nosso cérebro não espera. O cérebro não espera. Então, a criança está em desenvolvimento, ela tem as janelas de oportunidades, né? Então, até do 0 aos 3 anos é o momento que ela tem mais conexões. O cérebro dela está fervilhando ali de informações, ela aprende muito rápido, né? Então, é importante a gente estar sempre alerta ao desenvolvimento da fala, coordenação motora, sabe? Tudo isso, até mesmo das emoções. Claro que ainda é cedo, porque ela é muito corporal, né? Então, é importante a gente já começar desde cedo esse cuidado com as emoções, esse cuidado com todo o comportamento dela, seja ele emocional, cognitivo, né? É muito importante a gente estar atento. E qualquer mudança comportamental, realmente procurar ajuda, não hesite. Tem uma faixa etária, assim, Josi, que você percebe nos teus atendimentos, que os sinais mais críticos começam a aparecer e que os pais costumam procurar ajuda, assim? Eu tenho alguns casos na família, né, de autismo, TDAH e também outros que não têm muito um diagnóstico ainda. E os pais, ambos, todos agiram de uma maneira diferente. Um foi procurar ajuda muito cedo,
outro a gente acha que demorou um pouquinho demais, o outro demorou muito mais, né? Que já foi sempre dizendo, não, tá tudo bem, é assim mesmo, vai ficar no quarto, mas é assim mesmo. E eu percebo que o caso, né, dentro da minha família, que o que mais demorou pra procurar ajuda é o que tá pior hoje. Sim. Visivelmente falando, né, nossa experiência de convivência com a pessoa, assim. Eu digo que a gente precisa fazer uma intervenção precoce. Viu algum problema, uma dificuldade na aprendizagem, no motor, né? Geralmente, por volta dos 3 anos, a gente já identifica alguma coisa, né? Claro que tem algo específico, de repente um autismo, de repente mais cedo dá para identificar, mas eu quero deixar claro que não é para laudar a criança, para dar um laudo. Essa intervenção precoce é para estimular essa criança, não perder essa janela de oportunidade, porque são nessas janelas de oportunidade, esses momentos que ela precisa ser estimulada para desenvolver essas habilidades, porque aí mais tarde ela consegue, mas vai ser muito mais difícil. É igual a gente aprendendo de bicicleta, né? É muito mais fácil quando você ali é criança, você consegue ter muito mais coordenação do que um adulto, tá mais duro, mais inflexível, né? Sim. Josi, a gente gosta muito de histórias, né? A gente aprende muito por histórias, assim. Tem algum caso que você possa contar dentro dos teus atendimentos, que te chamou muito a atenção, que né, talvez depois de um tratamento adequado, houve uma mudança muito significativa, até para inspirar e apoiar os pais que talvez estejam passando por um problema que às vezes eles acreditam, sabe quando você não quer nem mexer, às vezes, deixa isso, uma hora eu vejo, mas para inspirar e dar essa força mesmo, né, de ir buscar uma ajuda, porque realmente é o certo a ser feito, né? Sim, tem várias histórias, assim, mas teve uma que a mãe me procurou, uma menina tinha 8 anos, tinha síndrome de pânico já, e ela, ao ir para a escola, ela tinha dor de barriga, ela chorava, ela não queria ir, e às vezes até sair de casa ela tinha esses sintomas, e a mãe veio me procurar, porque ela estava preocupada realmente com a menina, e depois de algum tempo de tratamento, de intervenções, ela hoje vai para a escola, ela vai para os eventos, até teve um evento na escola há pouco, e ela foi lá, escolheu a roupa toda empolgada, e a mãe veio chorando para mim, dizer, Josi, eu nem acredito que isso aconteceu, porque ela, se fosse antes, ela seria um caos na minha casa, era eu chorando, era ela chorando, então foi trabalhando as emoções, né, entendendo o que ela sentia, por que ela sentia aquilo, e o que ela poderia fazer com aquela emoção que ela está sentindo. Então, quando a gente fala, trabalhar as emoções, é uma coisa assim tão vaga, o pessoal assim, às vezes não entende, porque é muito abstrato, né? Então, quando eu entendo, eu estou triste, mas por que eu estou triste? Ao invés de eu ir lá pegar um pote de sorvete e devorar, ou ir lá comprar uma roupa nova, uma bota nova, eu vou pegar e vou, eu estou triste, eu estou com saudade da minha mãe, então vou ligar para minha mãe. Eu estou, estou com raiva, né? Por que eu estou com raiva? Eu estou irritada. Então, me perceber, esse autoconhecimento é muito importante. Então, eu trago isso para os adolescentes e para as crianças, porque enquanto a gente não se conhece, a gente não sabe as nossas limitações. E isso vai impactar onde? Na aprendizagem. Aprendizado. Sabe? Porque o nosso cérebro, ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu vou explicar para você sobre como funciona o nosso cérebro. Estamos todos atentos agora. Eu costumo usar meu dedoche aqui do dinossauro para explicar como que funciona o nosso cérebro. Daniel Siegel, ele é um grande estudioso do cérebro, é um psiquiatra, e ele fala sobre o cérebro dinossauro, o cérebro primitivo, e é o cérebro na palma da mão. Vamos fazer de conta que a minha mão é o nosso cérebro, né? A parte do córtex pré-frontal, o sistema límbico, o cérebro reptiliano, né? Eu chamo de cérebro dinossauro,
para ficar mais lúdico, né? E a medula espinhal. Então, quando eu estou diante de uma frustração, de uma emoção forte, seja ela tristeza, raiva, até mesmo alegria, o meu cérebro pensante, meu córtex pré-frontal, é como se ele levantasse. Ele se desconecta e eu não consigo mais me coordenar. Eu não tenho mais controle. Você já viu um filme de dinossauro? Já. E como é que é? Tranquilo? É uma loucura, né? É uma loucura. Ele não sabe falar o português, nem inglês, ele não sabe se comunicar, ele quebra tudo, ele morde, ele destrói. Então, é exatamente isso que acontece quando uma emoção está no seu ápice. E aí, a pessoa, seja ela criança, seja ela adulto, isso independe da idade, esse cérebro primitivo, esse dinossauro, ele entra em ação. Então, ele destrói tudo. Ele responde áspero, ele magoa as pessoas, ele quebra. Quem nunca jogou um celular quando está com raiva, ou quebrou um vaso, né? Bateu porta. E é isso que o cérebro primitivo faz, o cérebro dinossauro. É até uma oportunidade para eu pedir desculpa publicamente ao meu marido. Isso, não foi você, foi o cérebro dinossauro. Foi meu cérebro dinossauro que gritou e fez um show. Exatamente. Então, quando esse cérebro está ativo, no controle, né? Você já viu aquele filme Divertidamente? Ai, eu amo esse filme, eu amo. Ele é base para nossos treinamentos. É muito bom aquele filme. Quando a gente vê ele assim, sem esse conhecimento, ele é só uma animação. Mas quando você entende como realmente funciona o cérebro, você vai vendo, descobrindo vários detalhes ali, a importância, a riqueza que é esse filme. Então, quando esse cérebro dinossauro ele está ativo, você não consegue aprender nada. É a mesma coisa tentar ensinar uma pessoa a nadar que está se afogando. Entende? Você não consegue. Então, você precisa tirar ela da água e dizer para ela, olha, na próxima vez você faz dessa forma. Né? Até ela respirar, voltar a si para você ensinar. E é exatamente isso. Você vai ter que acalmar o coraçãozinho dessa pessoa. Né? Às vezes a pessoa está com muita raiva. Algo que é fantástico é você dizer assim para ela, se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria assim. Você tem razão. Pronto. Tchum, desconecta o córtex. Ela, opa, alguém me entende. Alguém sabe o que eu estou sentindo. Aí ela vai parar, vai se acalmar e vai te ouvir. Mas é só uma pessoa com conhecimento, né? Porque geralmente se a pessoa tá com raiva, ela tá gritando, te tratando mal, você quer dar outra na cara dela. É bem isso. Ou fala pra ela, se acalma, não precisa, não é pra tanto. Aí a pessoa, o quê? Tá fazendo drama, ainda mais uma criança, né? Para de chorar. Exatamente. Né? A birra, o que é a birra? É exatamente isso que acontece no cérebro dela. Quando a criança se joga no chão, assim, faz aquela bateção típica de uma criança, ela tá com o cérebro dela, o cérebro do dinossauro ativo. E mesmo porque nós, adultos, já temos essa parte do córtex pré-frontal já desenvolvida. Ela termina a se desenvolver lá pelos 25 anos. 25 só? 25. Então, a gente pode ser considerado adolescente até os 25? Ou não seria essa palavra? Não é usada essa terminologia, mas digamos que, segundo o desenvolvimento cerebral, acredito que sim. Ô, Josi, e as mulheres e os homens, é a mesma idade? Porque eu tenho a impressão que nós mulheres temos um desenvolvimento, assim, nesse sentido, talvez mais aguçado, ou não? É que mulher é mais emoção. Então, provavelmente, ela tem mais essa regulação, né? Mas, não, elas têm o mesmo desenvolvimento. É que o homem, ele já não adianta a gente querer que seja igual, que não é igual, né? Ele é mais ativo, ele é mais ação e reação. E a mulher já não, a mulher já é mais tranquila. Olha, veja bem, tal. Ela é mais pensante, né? Ela pensa mais, ela é mais cuidadosa. Já é do perfil, né? Já é do perfil da mulher. Legal, Josi. Nossa, a gente já tá... Meu Deus, como passa rápido o tempo. Eu acho que a gente poderia ficar falando sobre esse assunto 2 horas. Inclusive, nós temos que
falar mais e nos aprofundar mais. Eu acho que se a gente fosse fazer uma análise até do filme, né? Dos filmes do Divertidamente. Tem muita coisa. Eu acho que tem muito ensinamento ali até para os próprios pais, né? Olharem e aprenderem a lidar com os seus filhos. É uma grande responsabilidade mesmo. Você tá, né? Eu acho que antes da gente julgar o mundo, a gente tem que olhar para o que a gente tem controle e o que a gente pode fazer. Que é se autoconhecer e tentar ajudar que o seu filho consiga fazer isso também, né? Eu tenho muito essa vontade, então tá sendo muito legal pra mim essa conversa, porque eu acredito muito no teu trabalho, eu acho que é um trabalho, assim, de extrema importância e que todo mundo precisa ouvir sobre esse tema pra gente construir uma sociedade melhor, Sim, né? Com certeza. E, Josi, até, assim, o que você, né, uma opinião pessoal tua, assim, você acha que tá faltando alguma coisa para as crianças de hoje em dia? Vamos dizer assim, um direito, ou alguma coisa que não tá certo, porque a gente tem falado muito, né? Ai, os adolescentes estão cheios de direitos e poucos deveres. Mas será mesmo que é assim? Ou como é que você vê essa situação? Infelizmente, eu penso, né? A minha opinião, as crianças estão deixando de ser crianças, sabe? Estão se tornando adultos, mini adultos. Até mesmo nos vestuários, até mesmo nas posturas. Às vezes eu converso com crianças, nossa, ele tem um vocabulário adulto. Antigamente a gente conversava, não sei o quê, né? Tem um infantilizado. Você fica até... Esses dias uma priminha minha de 5 anos me zoou, fez uma piada assim, que eu falei, meu Deus, que humor mais sarcástico, menina. Sim, então eles estão tendo essa oportunidade de ser crianças, de correr mesmo, de pular, de brincar, de explorar, porque a criança, ela, por exemplo, né? Uma criança de 4 anos, ela está aqui há 4 anos nesse mundo. Olha o que ela conhece sobre o mundo. Então, ela observa, ela quer... Quando a criança pega algo, por exemplo, o copo, ela não pega só o copo. O adulto chega, pega o copo, toma água e pronto. A criança não. Ela processa um monte de informações só no pegar o copo. Ela processa o peso do copo, a textura do copo, o cheiro. Tudo isso é processado rapidamente, claro, né, pelo cérebro da criança. Então, é muita informação e aquele cérebro está a todo momento captando coisas, informações, bagagem para ele levar para o resto da vida. Porque a apreensão que ele vai ter no pegar o copo, ele vai levar para o resto da vida. Eu preciso desse tipo de apreensão, eu preciso desse tipo de olhar para certas coisas, sabe? Então, o cérebro da criança, ela é assim, ele vai captando todas as informações, o jeito que um adulto se comporta diante de uma frustração, diante de algum evento, ele vai copiar. Então, é muito importante nós educarmos também pelo exemplo. A gente educa muito mais pelo exemplo do que por palavras, por falar ali para ela, você não pode fazer isso. Mas o que adianta você falar que não pode se você mesmo faz? Então, deixar ser criança, explorar mesmo. Eu sempre digo que digamos que a visita guiada, você vai numa loja de departamentos, por exemplo, a criança quer mexer em tudo. Mas aí você vai, olha, filho, aqui você não pode mexer, aqui, isso aqui é pesado, você pode pegar mais na mão da mamãe, porque isso aqui é pesado, quebra. Então, você vai desmistificando aquilo ali pro cérebro dela. Porque é muita informação e ela quer explorar tudo. É igual a gente vai numa loja de sapatos, né? A gente fica meio louca. Eu quero experimentar tudo, eles são tudo lindo. Ou numa de eletrodoméstico, algo que a gente goste muito. Então, a gente quer explorar de alguma forma. E o cérebro da criança também, ela quer explorar tudo para gerar informações, gerar bagagem para ela levar para o resto da vida. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está diante de alguma frustração, de algum problema na vida adulta, o que o cérebro faz? Ele vai ao passado buscar informações para fazer significado para o presente e projetar o futuro. Entende? Então, se eu tenho uma infância bem estruturada, por exemplo, trabalhar o medo, quando se tem medo, a criança tem medo de dormir sozinha, e você diz, não precisa ter medo, você é muito medrosa, você é isso, você é aquilo. A criança, quando estiver diante de algum desafio,
ela vai lá atrás, vai pensar, você é medrosa. Então, você não pode ir, porque vai dar ruim. Entende? Então, por isso que a gente precisa. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, Josi, mas hoje em dia é muito mimimi. Não é mimimi. É preparando a próxima geração, que não é a geração passada que era ação e reação. Hoje eu preciso dessas habilidades muito bem estabelecidas para eu conseguir viver num mundo que vai ser muito mais difícil essa convivência, que está se perdendo essas habilidades. Até porque, como você comentou, antigamente as pessoas viviam em comunidade, as famílias eram grandes, a forma de aprendizado era diferente, a criança tinha muito mais experiências, né? Então hoje exige essa atenção dos pais. Josi, muito legal o nosso bate-papo, eu adorei. Gostoso. Muito legal mesmo. E agora falando um pouquinho da tua pessoa como profissional e também pessoal, né? Quais, assim, o que você enxerga para o futuro? Quais são seus planos? Quais, né, o que a Josi tá planejando? Acho que isso é uma coisa muito legal para saber. Também como que as pessoas podem te encontrar, conhecer o teu trabalho, falar com você, tirar dúvidas. Enfim, dá um panorama pra gente geral de como é que tá esse lado todo profissional. Então, eu estou com um projeto muito lindo com as escolas, parcerias com as escolas de educação infantil, para ter esse olhar da neuropsicopedagogia dentro da escola, auxiliando professores, porque os professores, imagina, saem da graduação e pegam uma sala heterogênea, cheio de TDAH, autismo e N transtornos, dificuldades, e ela tem que lidar com todos eles, né? Às vezes 20, 15 crianças numa sala só. Então, é muita demanda. Então, com o olhar de uma neuropsicopedagoga na escola, ela vai auxiliar essa professora para que traga atividades, vivências ali, para que essa aprendizagem seja mais significativa, mais eficiente para cada um deles. Não precisar fazer um planejamento para cada aluno, né? Então, você vai ter um olhar muito mais amplo, muito mais abrangente e vai alcançar aquele aluno mesmo com dificuldades na aprendizagem. Muito legal. E para te encontrar, redes sociais, telefone? Sim, Instagram, josilene.neuropsicopedagoga. E lá também vai estar o meu telefone, pode entrar em contato comigo, agendar uma consulta. Então, é isso. Então é isso aí, Josi. Tem alguma mensagem final, alguma coisa, algum conselho? Se você pudesse dar um conselho, assim, para os pais. Vamos acabar com essa? Um conselho para os pais? O conselho é realmente, deixe a sua criança ser criança, cuidem das emoções, trabalhem as emoções, contem com profissionais qualificados para ajudar nesse processo, que hoje em dia a gente não anda mais em grupos, né? Muitas vezes as famílias estão sozinhas e a gente está aí para ajudar. Então, muito obrigada, gente. Esse foi o GaiaCast. Comumente a gente fala aqui sobre empreendedorismo, histórias de profissionais, né, já formados, mas hoje, pela primeira vez, a gente fala da base. E tenho certeza que essa base ela é muito importante para construir um futuro de sucesso. Então, muito obrigada, Josi, pela sua presença. E todos vocês que assistiram, muito obrigada por assistirem. Curtam, compartilhem aí com os pais que vocês acham que precisam ouvir esse podcast. E já sigam a gente para os próximos episódios. Isso aí, tchau, tchau.